Olá, muito bem-vindos a mais um Quero Mais Saúde. Viver é bom, viver com saúde é ainda melhor. No programa de hoje, a gente vai conversar aqui sobre poesia e sobre vida. A gente vai conversar aqui com o nosso poeta e escritor, Luiz Carlos Lois. Tenho certeza que será um papo bárbaro, porque é uma pessoa super culta, que tem várias coisas bonitas para contar para a gente. Luiz Carlos, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, tá? Obrigado, eu que agradeço. Obrigada a você. Me conta aqui, como é que começou essa sua, esse seu trajeto, essa sua caminhada pela literatura? Olha, eu não esperava, tinha a menor ideia na minha vida que eu iria ser escritor. A necessidade que eu tenho sempre tive desde criança de desabafar, de me comunicar, é tão grande, tamanha, e foi cortada por eu ser caçula de 4 irmãos, então nunca sobrava para mim um espaço do telefone para falar, caçula. Eu fiquei com muita coisa embutida dentro de mim, e quando eu fui morar, e a televisão também, que a família toda, meus pais, artistas, todo mundo sempre ligado em novela para ver os trabalhos dele, papapá e tal. E eu me achava, como acho que a maioria das pessoas, crianças, se acham, que dá mais atenção à TV do que aos membros da família. A razão pela qual até escrevi o livro do Plim Plim, que aborda esse assunto. Então, quando eu vinha morar sozinho, que eu tive a oportunidade de sair do convívio familiar, a primeira coisa que eu fiz foi tirar a televisão da minha vida, botei ela de castigo no quarto. Falou, aqui tu não abre a boca. E aí eu passei a ler. E a passar a ler, tu vai ganhando cultura. Exatamente, a leitura abrange muito a cabeça da gente, né? A televisão bitola, legal. Então eu comecei a partir do momento que eu cortei a televisão. Eu gostei muito do título, não vim aqui a passeio nem para tomar Coca-Cola. É isso aí. Que quando você está introjetando uma vontade sua, um jeito seu de olhar a vida. Eu sempre faço tudo do meu jeito. Isso não tem jeito, é sempre do jeito que eu sou, entende? Eu sempre fiz aquilo que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Eu tenho muita personalidade nesse ponto, muita cabeça feita. Então, eu sempre faço aquilo que eu estou a fim de fazer e arco com ônus e bônus. Pois é, exatamente. Tem que arcar com as consequências quando a gente fala o que a gente quer, né? Às vezes pode escutar o que não quer. Uhum. Quando você diz aqui, filho do mundo, me rotula, me carimba, me sela, me autentica. Me protocola, me numera, me bate a máquina, me prende, me solta, me rouba, me assalta, me curra, me enquadra, me abusa, me veste, me suga, faz suco de mim, me corrompe, me analisa, me conforma, me consome, me soma, me divide, me deixa faminto, me diz que eu sou mendigo, me joga no lixo, me tomba no chão, ou então diz que eu sou santo. Faz de mim o que tu quiser. Eu sou só teu filho, meu mundo. Só teu filho do mundo. Muito lindo. Isso aqui dá uma ideia do que ele está querendo dizer aqui, né? Do que você está querendo dizer, né? Esse poema específico foi em cima de um casal de mendigos, necessitados, seres humanos. A palavra mendigo é muito depreciativa. Seres humanos em necessidade maior, que estavam morando na rua, na Praça Quinhos, e ao lado de uma caçamba de lixo e um Dodge Dart de luxo. E eles levantavam a mão para o céu, bocejando, mas eu sempre andei com uma máquina fotográfica, que eu gosto de pegar instantâneos na rua, e aí batia a foto. O microfone tem que estar mais próximo de você. Eu bati a foto, eles com a mão para o céu, e eu já bolei um título, né? Entre o luxo e o lixo. E, pelo amor de Deus, Deus, não permita que o luxo dos outros nos jogue no lixo. Daí eu fiz esse poema Filho do Mundo, onde em outras edições tem essa foto ilustrando. Eu
pego assim as coisas assim que o lado social me mobiliza totalmente, não é muito. Eu sou só social, um lado meu é social, o outro lado também. Então é por isso que você fica tão indignado com as coisas, né? Graças a Deus, é que nem o prefácio que o professor Hermógenes de Yoga me deu a honra de fazer nesse livro, pedindo que novos intelectuais e iguais a mim não vendessem seus afiados intelectos aos manipuladores do poder. Ele coloca, assim, esse livro é um absurdo, ainda bem. Sem absurdos belos e fortes como esse, os normaizinhos ou alinhados, robotizados, continuariam lamentavelmente surdos, incapazes de escutar os clamores veementes e quase desesperados desta hora de crise curativa que abala a humanidade, e convoca uma opção que agora, como nunca, é definitiva. Trabalhe e produza cada vez mais, a turma toda está precisando. Parabéns, Luiz Carlos Lois Hermógenes, professor de yoga, escreveu em agosto de 87. Muito lindo. Foi fantástico. Eu sempre choro quando eu leio isso aí, porque os livros dele me ajudaram muito, Yoga para Nervosa, Autoperfeição com Hatha Yoga. No Facebook eu estou toda hora divulgando os vídeos dele. E ele me deu a honra de escrever do dia para a noite com essas palavras muito fortes. Você me disse no começo que começou a escrever porque você tinha uma intranquilidade de pensamento. Quer dizer, o seu pensamento era um turbilhão de coisas. Você pensava mil coisas ao mesmo tempo, mas não conseguia focar. Você tinha muita raiva do mundo, das coisas, das... Não, uma raiva de ver a desigualdade social. Eu tenho, e quem não tiver, não está sendo humano. Uhum. Eu continuo com essa raiva da injustiça, de mensalão, da gente ver a pessoa comendo o bolo todo sozinha, não dividindo em 100 fatias para outros que estão com fome. Uhum. Essa ganância de uns que levam a miséria aos outros e se aproveitam. Isso aí eu não concordo com isso de forma alguma. E o que torna tão clara a desigualdade, né? Exatamente. É ganância. Eu já vi um garoto na padaria ver aquele bolo rodando na vitrine, e aí chega lá uma pessoa que tinha condições e comprou o bolo todo, e o garoto ficou olhando: moça, é tudo só para o senhor? O senhor vai comer tudo sozinho? Não pode me dar uma fatia? Então, é uma grande questão. Quando eu trabalhei como comissário de bordo também na Varig, e até hoje acontece isso, as pessoas, é norma de jogar fora todas aquelas comidas de bordo. Isso fica aqui como denúncia também, porque todos os meus poemas são denúncias. A minha vida é uma denúncia. As coisas que não te fazem bem olhar, você acaba denunciando essas coisas e escrevendo. Alguma coisa me mobiliza para escrever alguma coisa. Pode ser uma revolta, pode ser uma coisa lírica, pode ser... aí vai, cada momento é um momento. Agora, porque todos os poemas não são absolutamente só focando justiça social. Uhum. E quando é que você é romântico no seu poema? Quando você está apaixonado ou quando você sofre alguma dor, algum vazio? Quando está apaixonado, a gente fica mais romântico. Mas o poema mais bonito é o da dor ou do amor? Olha, eu acho que é o da dor, porque quando a pessoa está amando, ela nem se... Ela fica focada só mais na parceira. Na outra pessoa, né? E se preenchendo dessa outra pessoa. Eu acho que na dor, pelo menos é o que eu escuto e leio, que os grandes poemas são criados no sofrimento, os grandes livros são criados em momentos de solidão, de sofrimento, que a pessoa bota no papel toda a sua alma. Uhum. É porque ela tem necessidade de colocar isso, né? De compartilhar, de dividir. É uma necessidade vital, né? Você como psicóloga, só para a gente não botar para fora os nossos sentimentos, a gente acaba adoecendo. É verdade, é verdade. Agora, então, essa necessidade de não adoecer, de falar, me falei, pelo menos aqui, eu tenho um poema que fala: esse papel é meu lar, aqui ninguém bota a mão. Aqui eu falo o que eu quiser, aqui o dono sou eu. É verdade. Quando você escreveu A Verdadeira História da Pedra da Gávea,
Como é que surgiu essa ideia de escrever sobre... Porque eu morei no condomínio Recreio das Canoas, que fica na estrada da Gávea, da Estrada das Canoas, ali em São Conrado, né? E a Pedra da Gávea visual ali do condomínio, sempre olhando a Pedra da Gávea, todo mundo. Então, desde 5 anos de idade até os 22 anos, eu morei nesse condomínio. E a gente escuta 1000 histórias a respeito da Pedra da Gávea, que os vikings passaram lá, e tem aquelas inscrições que dizem que é dos fenícios, não sei o que lá. Então a gente vai escutando um monte de coisa, né? Aí eu peguei e fiz uma mistura do que eu escutei com aquilo que eu gostaria. Com o que você fantasiava que tinha. Exatamente. Quando você fala assim, a verdadeira história é a sua história. A minha verdade, a verdade que eu gostaria que fosse. A verdade que você expressa. Mas eu botei também de estratégia de marketing. Quando você bota alguma coisa escrita num livro, a verdade, a verdadeira história... parece presunção. O cara sabe profundamente a respeito Mas é que cada um de nós tem uma verdade. Tem a sua verdade. Mas eu botei a minha verdadeira, até como uma maneira de estratégica, que até de ajudar a vender pelo título, que eu gosto de escrever livro pelos títulos. Todos os livros eu mas os títulos têm que ser atraentes, além Exatamente. do assunto, né? Às vezes o assunto... te faz, você te interessa ver o livro, mas às vezes o título do livro não te mostra o que ele está querendo dizer, né? E aí você se desinteressa. Eu acho que o título é o chamariz de tudo. É o que chama. Né? Então, botar a verdadeira história, primeiro para despertar o interesse, curiosidade da pessoa. Por que é verdadeira? Pode aí já, pessoa... E o que você conta aqui, né, na verdadeira história da Pedra da Gávea? Eu conto que o tesouro maior do ser humano não é o tesouro financeiro, não é o tesouro material, não é o tesouro de grana, mas são os valores morais, são os valores espirituais que a traça não corrói, nem os ladrões roubam. As palavras cristãs mesclado com aventuras com índio, entra ET, e entra todo um lado cívico brasileiro que eu coloco nas crianças, que eu tenho muito patriotismo também, e eles então no diálogo dessa aventura eles falam sobre isso, de mamar na vaca esses estrangeiros não querem, é só mamar no nosso Brasil. Enfim, é tipo o Monteiro Lobato, que através de narizinho ele foi falando as coisas. Claro, ele foi colocando o nariz até onde não era chamado. Né? Mas ele foi falando sobre as coisas que ele acreditava que poderiam ser mudadas. Então ele teve que usar um personagem até para se ver livre de perseguições maiores, né? E toda pessoa idealista que bate de frente com os interesses econômicos é perseguido. Acaba que tem que se calar de alguma forma, né? Ou não, né? Eu não me calo. Eu falo tudo, eu não me calo. Eu só me calo quando eu estiver errado. Me prove que Alguma vez você teve medo do que você escreveu? Você falou, isso aqui não vai poder ser publicado? Não. Você nunca teve medo? Não, eu publico tudo, até online no Facebook, eu não quero saber. Não... Você disse que às vezes você escreve coisas que as pessoas têm até medo de ir lá curtir. Isso. É uma realidade. As pessoas têm medo até de curtir, porque o ato de curtir pode... E fica todo mundo com um pé atrás. Será que tem gente vigiando do governo? Será que tem não sei o que lá? Estamos monitorados. É todo mundo desconfiado. O povo está todo mundo com muito medo sempre. Então, o ato de curtir significa que ela está endossando o que a pessoa escreveu. Então, a pessoa está, no mínimo, concordando com aquilo que foi dito. Isso. Algumas até deixam um depoimento em cima de um texto, e tal. Então, poucas pessoas vão lá e colaboram com alguma coisa. Porque o comentário está colaborando e, além disso, enfatizando o que você está dizendo, né? Dizendo que concorda plenamente com o que você está dizendo. Eu não tenho medo, porque eu acho que quem tem
Quem tem que ter medo é quem está fazendo as coisas erradas, é quem está sendo injusto, é quem está sendo desumano. Essa pessoa é que tem que temer. Porque uma força superior existe e haverá de fazer essa justiça. Com certeza. De alguma forma. Eu vou ter que chamar um breve intervalo, tá? E a gente volta daqui a pouco. Gente, eu vou chamar um pequeno intervalo, a gente volta daqui a pouco aqui conversando com Luiz Carlos Lois. Até já.